Hoje eu vou resolver uma questão do ITA. Eu já resolvi uma questão da primeira fase do ITA, então vou resolver agora uma questão da segunda fase do ITA, tá? Essa questão é uma questão de geometria espacial, que é uma matéria extremamente visual. Então, para ficar ainda mais desafiador, como é uma matéria extremamente visual, eu vou resolver essa questão de olhos vendados, tá certo? E além de resolver e explicar essa questão para vocês de olhos vendados, para ficar ainda mais desafiador, eu vou resolver essa questão sem utilizar fórmula alguma, tá? Nenhuma fórmula matemática. Essa questão pode ser resolvida utilizando fórmulas, mas eu não vou utilizá-las. Eu vou utilizar apenas raciocínio e construções geométricas para resolvê-lo, porque fica mais engraçado, né? Fica mais interessante resolver assim, certo? Então eu vou ler a questão. Por que eu escolhi essa questão, tá? Porque era a primeira questão que apareceu, de ter lá ida, segunda fase e tal. A primeira questão que apareceu, então é essa que eu vou resolver. Diz assim, ó, questão número 1. Considere um octaedro regular centrado na origem com 3 vértices em 5, 0, 0, 0, 5, 0 e 0, 0, 5. Quantos pontos no interior e na superfície desse sólido possuem todas as coordenadas inteiras? Então é isso, tá? Deixa eu colocar isso aqui no meio. E vamos resolver, tá? O interessante de resolver questões vendado é que se eu errar qualquer raciocínio, ou se eu cometer algum erro grave de dicção e tudo mais, eu não posso cortar, né? Porque se eu cortar, aí você pode pensar, ele cortou e viu a resolução. Então não tem graça. Então, como eu estou vendado e como eu não quero cortes, eu tenho que resolver toda a questão do início ao fim sem erro nenhum. Nem de raciocínio, nem de dicção, nem de nada. Né? Mas, enfim, fica ainda mais desafiador. É legal. Vamos lá. Então, para resolver essa questão, a primeira coisa que você precisa saber é o que é um octaedro e por que ele é regular, tá? Um octaedro é uma figura tridimensional, que ele é como se fosse uma pirâmide em cima e uma pirâmide embaixo, tá? Tem um joguinho... meu olho tá apertado aqui, meu Deus. Tem um joguinho chamado The Sims, tá? Que nos personagens ficava um bichinho aqui, ó, verde, em cima da cabeça deles. Aquilo ali é um octaedro, certo? Só que ele não é regular porque ele era muito esticado, assim. O nosso é regular porque ele tem 5 de largura, 5 de comprimento e 5 de altura. Então ele é um pouquinho mais achatado. Mas é basicamente aquela figura ali, tá certo? Como se fosse um cristalzinho. Beleza? Certo. E por que ele é regular? Porque ele não é torto, ele é retinho, ele é simétrico. Como ele deu as coordenadas 5, 0, 0, 0, 5, 0 e 0, 0, 5, ele está te dando as coordenadas x, y e z. Ele está dizendo que esse octaedro regular, ele tem 5 de comprimento, 5 de largura e 5 de altura. Isso para o lado positivo, como ele é regular, também para o lado negativo, certo? Então é basicamente isso mesmo, uma pirâmide para cima e uma pirâmidezinha para baixo, beleza? Como nós vamos resolver essa questão? Ele pede os pontos que tenham coordenadas inteiras. Isso facilita muito o nosso trabalho. O que são coordenadas inteiras? Números que não são quebrados. Então a gente não vai trabalhar com 1,2, 3,4, 4,76, raiz de 2, 3 sobre 7. A gente não vai trabalhar com esses números. A gente vai trabalhar com números inteiros. 1, 2, 3, 4, 5, 0, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5. Somente com esses números que nós vamos trabalhar. Beleza? Então facilita bastante o nosso trabalho. Vamos pegar esse octaedro regular, vamos colocar ele aqui na nossa frente, e o que é que eu vou fazer com ele? Eu vou observar ele, a coordenada z dele, que vai de menos 5 até 5, e eu vou cortar esse meu octaedro, eu vou fatiar ele, assim, ó, com várias folhas, que nós chamamos de planos, exatamente nesses números inteiros. Então eu vou cortar ele assim no meio, ó, que vai ser a coordenada 0 do eixo z, depois eu vou cortar ele na coordenada 1 do eixo z, na coordenada 2, 3, 4 e 5, e também nas negativas, na coordenada menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5. Pronto, ele está todo fatiado assim, beleza? E eu só vou me preocupar com os pontos que estão dentro dessas folhas que eu acabei de fatiar. Por quê? Porque se eu pegar qualquer outro ponto entre essas duas folhas, sei lá, entre a folha 2 e a folha 3, se eu pegar qualquer ponto entre elas, a coordenada z não vai ser 2, nem vai ser 3. Vai ser um número entre 2 e 3, que é um número quebrado, não é um número inteiro. Vai ser tipo 2,1, 2,5, 2,4, 2,7. Em qualquer ponto que eu for pegar, sei lá, entre o menos 4 e o menos 3, se eu pegar qualquer ponto ali entre os dois, a coordenada z não vai ser nem menos 4, nem menos 3. Vai ser menos 3,2, menos 3,5, menos 3,8. Vai ser coordenadas com números não inteiros. São números quebrados, isso não interessa pra gente. Então, os números inteiros, todos eles vão estar dentro dessas fatias que eu fiz, dentro dessas folhas, certo? Então, o que é que nós vamos fazer? Eu vou pegar essa fatia do meio, vou abrir esse octaedro, como se fosse uma fruta, eu vou abrir ali e ver como é que está essa fatia ali no meio, tá? Então, pegando esse octaedro e abrindo assim ele no meio, você vai ver que forma um losango, tá? E aí nós temos a coordenada x e a coordenada y, que vai a coordenada x do menos 5 até o mais 5, e a coordenada y vai do menos 5 até o mais 5 também, beleza?
Então o que é que nós vamos fazer? Nós vamos colocar agora todos os pontos que têm coordenadas inteiras dentro desse nosso losango, né? Que se formou aí quando a gente cortou o nosso octaedro. Só que essa figura, ela também é simétrica. Eu não preciso observar todo esse losango, todos os pontos desse losango. Eu posso observar apenas um quadrante, cada uma dessas 4 partes a gente chama de quadrante. Eu posso observar apenas um quadrante, contar todos os pontos desse quadrante e depois replicar nos outros 3 quadrantes que sobraram, certo? Facilita o nosso trabalho. Então vamos observar o nosso primeiro quadrante, tá? Vamos começar lá. A coordenada 1 e 1, quando x é 1 e quando y é 1, nós colocamos um pontinho. Quando x é 2, y é 1, colocamos outro pontinho. Quando x é 3, y é 1, outro pontinho. Quando x é 4, y é 1, outro pontinho. Quando x é 5, y é 1, outro pontinho. Agora vamos para o y igual a 2. Quando x é 1, y igual a 2, um pontinho. Quando x é 2, y igual a 2, outro pontinho. Quando x é 3, y é 2, outro pontinho. E assim vai até encher todos os y igual a 2, depois todos os y igual a 3, depois todos os y igual a 4, depois todos os y igual a 5. Beleza? Fizemos todos esses pontos. Só que ele diz que quer todos os pontos que estão dentro desse octaedro, né? Ou na superfície desse nosso octaedro, que no caso, o nosso aqui é um losango, né? Nós já cortamos o octaedro no meio. Então nós vamos pegar somente os pontos que estão exatamente nessa linha, né? Que seria a superfície, ou estão para dentro dessa linha, tá? Então somente esses pontos, os pontos que estão fora, a gente não conta. Se a gente for contar todos esses pontos, nós vamos ter 10 pontos, tá certo? E agora sim, nós replicamos esses 10 pontos para todos os outros quadrantes. 10, 10, 10, 10, temos 40 pontos, ok? Mas nós temos os pontos que ficam nos eixos também, tá? No eixo Y e no eixo X. Por quê? Porque o eixo é quando um dos dois é 0. Então, por exemplo, quando x é 0 e y é 0, é exatamente no meio. Agora, quando x é 0 e o y é 1, tem outro pontinho. Quando x é 0 e y é 2, outro pontinho. Quando x é 0 e y é 3, outro pontinho. Quando x é 0 e y é negativo, menos 1, outro pontinho. Quando x é 0 e y é 2, menos 2, é outro pontinho. E assim vai. Então, todo o y vai estar preenchido ali e o x da mesma forma. Quando o y é 0 e o x é 1, um pontinho. Quando o y é 0 e o x é 2, outro pontinho. Quando o y é 0 e o x é menos 4, outro pontinho. Então, também vão ter pontos tanto no eixo x quanto no eixo y. Vamos contá-los. Do menos 5 no eixo y até o mais 5, contando o 0 também, nós temos 11 pontos. E no eixo x, contando do menos 5 até o mais 5, não contando o 0 agora, porque ele já foi contado, nós temos 10. Então nós temos 11 e 10. Nós temos 21, com os 40 que nós já tínhamos contado, nós temos 61 pontos. Então nós temos 61 pontos com coordenadas inteiras nessa nossa primeira fatia, beleza? Uma coisa interessante, observe aqui, ó. Nós temos o nosso y e o nosso x. Observe bastante que nós vamos utilizar isso para a coordenada z. Observe isso aqui. Quando o meu y é 0, o meu x é 5. Quando o meu y é 1, quando o meu y aumenta para 1, o meu x é 4, o meu x diminui 1. Quando o meu y aumenta para 2, o meu x é 3, diminui 1. Sempre que o y aumenta 1, o meu x diminui 1, tá certo? Até o meu y chegar em 5 e o meu x chegar em 0. Observou esse padrão? Show! Fica com ele na mente que nós vamos utilizar daqui a 20 segundos. Beleza, contamos todos os pontos do nosso z igual a 0. Agora nós vamos para a nossa outra fatia. Quando z for igual a 1. Quando z for igual a 1, nós também vamos ter um losango, só que agora o nosso losango vai ser um pouquinho menor, certo? Lembra que eu fiz a comparação do y e do x? Aqui também a gente vai comparar o z e o x. Quando o nosso z é 0, o nosso x é 5. Quando o nosso z é 1, o nosso x é 4. Quando o z é 2, o nosso x é 3. E assim vai, tá? A cada vez que eu for pulando um degrau, o nosso x ele vai diminuindo um de tamanho. Então, nós estávamos no degrau 0, e o nosso x era 5. Agora nós estamos no degrau 1, e o x vai diminuindo. O x vai para 4. Então, o x agora vai ser de 4 positivo até 4 negativo. E o y também vai ser 4 positivo até 4 negativo. Nós montamos um outro losango agora de tamanho 4. Antes era de tamanho 5, agora é de tamanho 4, certo? E nós nem precisamos refazer todos os cálculos, contar todos os pontos. Não, nós já fizemos essa figura, só que de tamanho 5. O que é que eu vou fazer? Eu vou simplesmente apagar todos os pontos que tem coordenada 5 e vai sobrar somente os pontos que tem coordenadas 4 ou menores, tá? Então, pegando o nosso desenho original, eu tiro 5 daqui, 5 daqui, 5 daqui, 5 daqui, eu tiro 20 pontos, né? E sobra somente os pontos que tem coordenada 4 ou menor. Então, antes era 61, eu tirei 20, sobrou 41, não é isso? Pronto, então nesse nível 1, quando z é igual a 1, eu tenho 41 pontos. Beleza? Beleza. Agora vamos para z igual a 2, tá? Quando z é igual a 2, eu subi um degrau, então o nosso x diminui mais uma unidade. Né? Então ao invés dele ser 4, agora ele vai ser 3. Então ele vai de 3 positivo a 3 negativo. O y da mesma forma, de 3 positivo a 3 negativo. Então nós temos um losango menor ainda, que vai ter apenas 3 positivo e 3 negativo ao invés de 4. A mesma coisa, nós pegamos o desenho que nós já temos e simplesmente tiramos os pontos que tem coordenadas 4, que vai sobrar somente os pontos que tem coordenada 3 ou menor. Então nós tiramos
4 daqui, 4 daqui, 4 daqui, 4 daqui, nós tiramos 16, né? Tínhamos 41, 41 menos 16 dá 25. Então, nesse segundo nível, nós temos 25 pontos, tá certo? Vamos para o terceiro nível, diminui novamente. Antes era 5, depois era 4, depois era 3, agora é 2, não é isso? Acredito que seja 2, você vai tirar simplesmente 3 daqui, 3 daqui, 3 daqui, 3 daqui, você vai tirar 12. E aí vai sobrar somente os pontos que têm coordenada 2 ou menor. Antes nós tínhamos 25, não é isso? Menos 12, sobra 13, tá certo? Então sobra 13 pontos nesse próximo nível. Vamos subir mais um nível, e agora nós tínhamos 5, depois tínhamos 4, depois tínhamos 3, depois tínhamos 2, agora temos só 1, né? Então vamos pegar esse x, que é 1 para frente, 1 para trás, y 1 para frente, 1 para trás. Vamos ter um outro losango de comprimento 1, né? Um positivo e um negativo. Vamos pegar o nosso losango que nós tínhamos e vamos simplesmente tirar todos os pontos que tem coordenada 2, vai sobrar só os pontos que tem coordenada 1 ou menos. Então nós tiramos 2 daqui, 2 daqui, 2 daqui, 2 daqui, nós tiramos 8. E tínhamos quanto? Tínhamos 12, é isso? Não, tínhamos 13. 13 menos 8 dá 5, né? Então sobra 5 pontos nesse penúltimo nível. Vamos para o último nível, nós já sabemos que sobra só um pontinho lá em cima, né? Mas vamos utilizar a mesma estratégia. Pegamos o nosso desenho original e tiramos todos os pontos de coordenada 1 e vai sobrar apenas ali o ponto do meio. Então, nesse último nível, nós temos apenas um único ponto, certo? Nós agora contamos a nossa fatia do meio e todas as fatias de cima. Mas observe que a parte de baixo é exatamente igual à parte de cima, porque ele é regular. Então não preciso fazer todas as contas com o de baixo também. Basta eu somar todos os de cima, contar todos os de cima e depois multiplicar por 2. Eu vou estar contando os de cima e o de baixo, certo? Então vamos contar o de cima. Só não posso contar o do meio 2 vezes, tá? O do meio é só uma vez, que é 61 pontos do meio. Mas vamos contar todos os de cima. Quando z é igual a 1, nós tínhamos 41 pontos. Depois nós tínhamos, quando z era igual a 2, foi para 25, 41, 25, depois foi quanto? Depois foi 13, depois de 13 foi quanto? Depois de 13 foi 5, depois 1, né? Então nós temos 41 mais 25 dá 66, né? 66, depois foi 13, né? 66 com 13 dá 79, né? 79. Depois 79, 13 foi 5, né? 79 com 5 dá 84. Depois foi 1, 85. Então pronto, temos 85 pontos na parte de cima. Para saber a parte de baixo é só multiplicar por 2. Né? 85 vezes 2 dá 170. Não é isso? Pronto. Então de cima e de baixo dá 170. Basta somar com os do meio. 170 mais 61 dá 231. Né? Então no total nós temos 231 pontos com coordenadas inteiras que estão dentro desse octaedro regular ou na sua superfície. É isso, 231. Nossa, consigo nem ver. Ok, deixa eu diminuir o brilho. Então é isso, 231. Nós poderíamos resolver essa questão, como é um octaedro regular, nós poderíamos utilizar função modular, módulo de x mais módulo de y mais módulo de z é menor ou igual a 5, e utilizar análise combinatória para saber o número de combinações de x, y e z, que vai dar 0, 1, 2, 3, 4 ou 5, tá? Então nós poderíamos utilizar fórmulas de funções modulares e de análise combinatória. Mas você viu que dá para resolver essa questão sem precisar de fórmula nenhuma, né? Só uma contagem bastante simples, né? Uma questão extremamente simples para estar na segunda fase do ITA. Qualquer pessoa, assim, tem um raciocínio lógico um pouco mais apurado e tem noções básicas de matemática, conseguiria resolver essa questão. Então, é isso, né? Foi fácil, né? Foi tranquilo, foi sossegado.